Quem nunca ficou um dia inteiro lendo só para fingir que os problemas da vida real não existiam? Eu sei que eu já. Oi, meu nome é Bia e hoje a gente vai falar sobre literatura como escapismo e se os livros são só entretenimento ou se às vezes eles podem ser uma fuga da realidade pro bem ou pro mal. Eu tive essa ideia de vídeo porque uma vez eu postei um vídeo lá no TikTok falando sobre leitura e hábitos de leitura, enfim, e muitas pessoas comentaram que elas liam muito para esquecer a vida real, para esquecer os seus problemas, para a vida já é muito difícil. E vários comentários assim, e comentários muito curtidos. E eu fiquei realmente muito reflexiva sobre isso, sobre quanto a leitura, além de ser uma atividade de prazer, um hobby, ela também é um escapismo. E aí hoje eu pensei em a gente analisar se isso é uma coisa boa ou ruim, ou nenhuma das duas. Bom, o escapismo seria um desvio mental das coisas difíceis e enfadonhas do nosso cotidiano. Então, a gente escapar para um outro lugar em nossa mente, já que a gente talvez não possa fazer isso na prática, e pensar em outras coisas, fugir um pouco da realidade nesse sentido. E esse escapismo ele poderia vir de várias formas, e uma das formas mais comuns de a gente escapar da realidade hoje em dia é por meio do entretenimento. Então, a gente buscar entretenimento, buscar em filmes, em livros, em TV, não sei, um podcast, alguma coisa assim, que desvie a nossa atenção do nosso cotidiano para que a gente possa viver uma outra vida e estar com um pensamento em outro lugar que não seja no nosso próprio cotidiano. E o entretenimento tem tudo a ver com isso, porque, como eu falei, muitas vezes a gente busca no entretenimento essa fuga da realidade e essa forma de não ter que lidar com a situação da nossa vida pessoal que talvez a gente não esteja querendo lidar. E isso nunca foi tão real quanto no período da pandemia. Existem várias notícias de livros que vão fazer você escapar da realidade na pandemia, livros que vão fazer você se sentir menos sozinhos na pandemia. E isso é muito real, porque no período da pandemia a gente estava obrigado, né, a estar o tempo todo em casa, não interagir com outras pessoas, se a gente teve o privilégio de poder ficar em casa, né? Então a gente tinha que respeitar o isolamento e a gente não queria pensar na tragédia, na verdadeira pandemia que a gente viveu, onde muitas vidas foram perdidas, então a gente escapava para um outro lugar, para um outro mundo em que a pandemia não existia. Eu lembro até que eu estava lendo A Peste, do Albert Camus, em fevereiro de 2022, e quando chegou a época da pandemia, eu ainda estava lendo. E eu tive que parar a leitura, eu tive que abandonar a leitura, porque era uma coisa tão real com o que a gente estava vivendo e era uma coisa tão mais trágica, enfim. Na época eu não sabia as proporções que a pandemia ia tomar, mas eu realmente não consegui ler o livro porque era muito real e eu queria outra coisa. Eu queria uma coisa feliz, eu queria não ter que pensar em pandemia, não ter que pensar em doença, não ter que pensar em quarentena. Então, isso já aconteceu comigo, eu tenho certeza que já aconteceu com vocês. E na pandemia foi um período em que a gente usou muito o escapismo exatamente porque a gente não podia sair de casa. A gente tinha que sair da nossa realidade para a gente poder não ficar maluco, assim. E foi nesse período exatamente que o BookTok teve um boom, porque as pessoas também já estavam cansadas de ver tanto filme, tanta série, eu acho, e foram recorrer aos livros. Então, é muito legal que muitas pessoas começaram a ler depois da pandemia e exatamente acho que encontraram esse poder que a literatura tem de nos transportar para um outro universo, para um outro mundo, e viram quanto isso é muito interessante, muito legal, como isso pode ser muito saudável, pode ser muito agregador para as nossas vidas. Mas isso não se limita só à pandemia. Eu acho que a literatura como escapismo ela tem um papel muito grande também para as pessoas que simplesmente querem fugir da vida real em que elas vivem hoje, mesmo nesse período pós-pandêmico. E eu até vi um tweet que é assim: a vida adulta é uma busca constante por algo que nos distraia do fato de que as coisas em geral são horríveis. E eu não sei se eu discordo tanto assim, né? Porque a vida adulta, ela é difícil e cada um sabe as suas realidades, cada um sabe as coisas com as quais está lidando, mas eu acho que é meio que um consenso que a vida adulta pode ser bem desafiadora e bem complicada.
E a literatura pode oferecer esse escape, pode oferecer esse refúgio mesmo de uma coisa que você não quer lidar, de uma situação difícil, de uma coisa de família, de um relacionamento, de trabalho, enfim, você não quer pensar, então você usa os livros como essa escapatória. E eu estava lendo um artigo também falando sobre o BookTok, enfim, e uma pessoa falava assim, a autora, né, do artigo falava assim: quando nós lemos ficção, nós não somos mais só nosso nome no crachá, nosso e-mail, um contato de emergência num formulário de escola. Nossas vidas já são difíceis o suficiente. Leitores são recipientes buscando prazer. E nessa frase, a autora está falando principalmente sobre romances, e sobre romances famosinhos no TikTok, então já é uma coisa bem nichada, mas eu acho que isso se aplica a muitas coisas. As nossas vidas já são difíceis o suficiente, a gente pode usar os livros como escapatória. E eu vi uma frase também de uma psicóloga, a Patrícia Pereira do Amaral. Ela falou: a busca por entretenimento faz com que as pessoas possam ter um momento de lazer e relaxamento, proporcionando assim a fuga de uma realidade muitas vezes exaustiva. E, de novo, né, a literatura como essa válvula de escape, como esse lugar onde a gente pode ir para esquecer que a nossa vida é muito exaustiva. E eu acho que eu também faço muito isso, assim, eu acho que eu recorro muito a livros, especialmente de romance, comédias românticas, enfim, coisas que eu sei que vai ter um final feliz, que vai ter uma história bonitinha, para a gente não ter que pensar, muitas vezes, em coisas que a gente não quer pensar. E fugir mesmo da nossa própria cabeça, melhor do que ficar olhando para o teto e se lamentando sobre a vida. A gente tem um lugar onde a gente pode ir, que a gente pode viver outra realidade, viver outra vida, outra perspectiva, fazer outra coisa, se imaginar em outro cenário, né? E eu acho que isso é uma forma muito boa, uma coisa muito boa que a literatura traz, essa verdadeira transportação, né? Esse transporte mental, vamos dizer, nosso para um outro mundo, para uma outra circunstância. E nesse sentido, os livros também podem ser muito úteis, até mesmo cientificamente, psicologicamente. Então, a biblioterapia, eu não conhecia esse termo, descobri ele pesquisando. Então, seria uma técnica de terapia, um método que busca promover a atenção de dificuldades e de sofrimento emocional, utilizando-se de histórias, poesias, contos ou qualquer tipo de conteúdo que possibilite o envolvimento e incentive de forma mais ampla a compreensão daquela situação que a pessoa está passando. Então, a biblioterapia, né, a leitura como uma forma de terapia, né, com um profissional, obviamente, mas para o personagem, para a pessoa na vida real, quer dizer, poder entender o que ela está passando por meio da perspectiva de outro personagem. Então, eu achei muito interessante isso, porque eu acho que realmente é muito interessante quando a gente lê um livro e a gente se identifica com alguma coisa, e quando a gente lê algo que fala de uma situação muito parecida da qual a gente viveu ou está vivendo, e isso nos traz conforto, isso nos traz uma compreensão da nossa realidade na vida real. Então, eu acho que os livros são muito preciosos para isso. Eu poderia contar para vocês várias instâncias em que livros, de ficção principalmente, me fizeram compreender melhor situações da minha vida pessoal. Então, coisas de família, de luto, me entender como pessoa mesmo, ler um personagem que é parecido com você, talvez, e você, nossa, eu acho que eu poderia ser diferente nisso ou naquilo. Enfim, eu acho que a ficção, especialmente, e a literatura no geral, realmente tem esse poder de nos fazer compreender melhor a nossa realidade quando a gente foge para uma outra realidade. E um último ponto que eu queria trazer nessa perspectiva mais positiva da literatura como escape é a ficção de cura. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo, mas ele é um termo traduzido do inglês de healing fiction, que basicamente quer dizer uma ficção, livros, né, um subgênero de livros em que trazem conforto. Esse é o objetivo dos livros, trazerem conforto. E esses livros são aqueles famosos com capas de lavanderias, de bibliotecas, de livrarias, de, sei lá, uma casa na frente, de uma loja de conveniência. E a ideia é trazer para os livros as situações da realidade, mas ambientadas em locais aconchegantes, com um final feliz e aquele arzinho de otimismo. E até vi uma frase também de uma das editoras, né, chefes, do Penguin General, que é uma editora, falando assim: nós sabemos que leitores de todos os gêneros estão procurando por um escape, seja ele
num outro mundo ou simplesmente em uma outra cultura. Essas ficções de cura são perfeitas para uma vida ocupada, convidando leitores a uma pausa e a imergir eles mesmos numa cultura que parece animadora e inspiracional, especialmente para gerações mais novas. E vi também uma chamada de um artigo da Folha que dizia assim: romances sobre deprimidos em busca de plenitude consolam pessoas exaustas das sociedades árduas dos países asiáticos. E aqui ele está falando dos países asiáticos porque esse gênero ele tem muita força no Japão e na Coreia do Sul, em que as pessoas vivem realidades muito pesadas e tem muitos índices de depressão. E esse gênero teve um crescimento nessas sociedades exatamente por essa busca por uma fuga aí dessa realidade de machismo, dessa realidade de uma cultura muito fechada. E, enfim, ele traz essa chamada assim, de que a ficção de cura ela é um romance sobre deprimidos em busca de um quentinho no coração. E eu acho isso muito interessante, assim, sobre literalmente a criação de um subgênero literário exatamente que traz essa fuga, que traz esse conforto que as pessoas estão procurando na leitura. Bom, agora nós já falamos muito das coisas positivas que podem vir com a literatura como esse escape, mas agora eu queria focar um pouco nas coisas mais negativas, ou nos perigos, né, de usar muito a literatura como uma fuga da realidade. A primeira coisa que eu queria comentar é uma falta de senso crítico. Por que eu digo isso? Porque eu acho que se a gente sempre está buscando a literatura como uma fuga da realidade, a gente vai ter uma tendência natural de ler sobre coisas que fogem da nossa realidade, obviamente, mas que também geralmente tem um final feliz. Então, essa ficção de cura mesmo, romances no geral, a gente pode falar que a gente está buscando um final feliz, a gente está buscando uma coisa bobinha, uma coisa leve, uma coisa que nos distraia, ou seja, a literatura como uma distração. Também a gente pode falar de fantasia. A gente lê não necessariamente coisas felizes, mas coisas que fogem da realidade. Por exemplo, o crescimento aí, o boom de Acotar ou de outras séries de fantasia, de romantasia, que é um novo subgênero criado, que eu acho que traz muito essa necessidade, né, das pessoas de usarem a literatura como escape. Por quê? Primeiro, porque as pessoas querem romance. Isso é um grande fator no TikTok, no BookTok, nas bookheads no geral. As pessoas querem romance. E segundo, as pessoas querem fantasia. Então, qual é a junção perfeita dos dois? A romantasia, que seria um subgênero, né, de fantasia, mas com um plot, um enredo de romance muito forte. E eu acho que se a gente sempre está lendo coisas para fugir da realidade, a nossa tendência natural vai ser buscar coisas que nos trazem esse conforto. Então a gente não vai buscar literaturas mais plurais, que é o tópico da semana passada. A gente não vai ter a tendência de buscar leituras que são mais desconfortáveis ou leituras que são mais educativas. Se a vida já é difícil o suficiente, a gente está procurando um escape, a gente não vai ler livros que falam sobre questões muito urgentes, talvez, sobre coisas reais, sobre coisas de história, de guerra, de, enfim, coisas da vida real e problemas da vida real. Se a gente sempre lê apenas por prazer, se a gente é, que nem aquela moça daquele artigo falou, só um recipiente buscando prazer na leitura, então a nossa leitura, querendo ou não, vai ter um baque aí, vai sofrer um pouco com a nossa falta de senso crítico, com a nossa falta de busca por coisas que são desconfortáveis. E eu não estou aqui falando que todo livro precisa ser desconfortável, que todo livro precisa ser super educativo, que todo livro precisa ser uma grande lição de vida. Eu não acredito nisso. Eu acho que sim, a gente pode usar a literatura como escape, mas eu queria trazer essa reflexão sobre onde a gente pode se perder no meio do caminho entre fugir um pouco da nossa realidade e fugir totalmente, né? E criar um mundo em que não existem problemas sociais, em que está tudo certo, porque nos nossos livros de romance ou nos nossos livros de fantasia está tudo indo bem. E o Franz Kafka, né, autor muito conhecido, ele tem uma frase bem polarizante sobre isso. Ele fala assim: eu acho que nós deveríamos ler apenas os livros que nos machucam ou nos apunhalam. Se um livro que nós estamos lendo não acorda algo em nós como um soco na cabeça, para que a gente está lendo?
E aí ele termina falando: um livro deve ser o machado que quebra o mar gelado em nós. Essa é uma frase bem conhecida dele. E ele basicamente quer falar assim que a literatura tem que ser algo transformador. O livro tem que ser como um machado quebrando o mar gelado. E o mar congelado seria, né, uma figura para uma estagnação, para uma preguiça até. E o livro trazendo essa disrupção, trazendo essa mudança de perspectiva, essa quebra, enfim. Eu não sei se eu concordo, eu não acho que eu concordo 100% com isso. Eu não acho que toda leitura tem que ser mega transformadora e acordar algo em você. E nem toda leitura precisa ser dolorosa. Mas eu acho que existe sim muito valor numa leitura dolorosa. Eu fiz um compartilhamento num outro vídeo meu lá no TikTok falando um pouco sobre isso, falando sobre eu ler muitos livros de romance, especialmente na pandemia e nos últimos anos, mas quando alguém me perguntava, me indica um livro, ou qual é o livro marcante para você, eu nunca falava um romance. E aqui eu não estou falando mal de romances, amo romances, mas eu estou falando sobre livros marcantes. Na minha opinião, os livros que mais me marcaram não são os livros felizinhos, não são os livros que têm só um final feliz, que tem um probleminha aí só nas últimas 20 páginas só para criar um conflito. Mas, para mim, os livros que as pessoas me perguntavam, qual é o livro que você recomenda? Qual é o livro marcante? Eu sempre falava um livro que tinha tocado em algo, que tinha realmente eu antes e eu depois, a Bia antes, a Bia depois. E eu acho que a leitura tem muito esse poder transformador, e se a gente só fica preso nos mesmos gêneros, se a gente só fica preso na mesma bolha assim, de livros que têm finais felizes, livros de fantasia, livros de fantasia, a gente tem também a tendência a perder um pouco do nosso senso crítico quando a gente está falando de uma leitura como também uma arte, como uma arte a ser analisada, a ser sentida, mas a ser analisada também. Então eu trouxe isso para falar mais sobre... E se a gente realmente só está lendo para fugir da nossa realidade, a gente não está lendo com a função de aprender algo novo, com a função de... O nosso objetivo primordial não seria isso, né? Nosso objetivo primordial seria fugir da realidade. E quando a gente coloca, né, na nossa mente esse objetivo, a gente para um pouco de analisar as coisas com uma perspectiva mais crítica. Então, muitas vezes no TikTok, né, nas bookheads no geral, as pessoas não sabem lidar bem com criticismos, não sabem lidar muito bem com críticas aos seus livros preferidos, porque se a leitura é só um escape, se a leitura é só um jeito de fugir da realidade, então, né, então para que criticar? Então a gente pode só ler e só aproveitar e deixar as pessoas, né, aproveitarem a leitura delas. E uma outra coisa é o isolamento social. Eu acho que a leitura, né, como ela é vista como uma coisa mais intelectual, como ela é vista como uma coisa culta, enfim, isso pode ser um tópico para um outro vídeo, mas como a literatura tem esse aspecto, ela não é tão recriminada, eu sinto, em relação a outros hobbies. Porque se eu falasse para os meus pais, por exemplo, que eu fico o dia inteiro vendo filmes, ou que eu fico o dia inteiro no celular, eles talvez achariam estranhos, ficariam preocupados. Mas se eu falei que eu fiquei um dia inteiro lendo, não é tão assim. Não sei pra vocês, mas pra mim, na minha cabeça, mas a pessoa ficou lendo, então ela estava aprendendo alguma coisa, então ela estava fazendo alguma coisa. E eu acho que como a literatura é esse hobby visto um pouco mais como intelectual, como... Enfim, acho que vocês entenderam a ideia. Ele não é tão visto como algo problemático se você faz em excesso. Então, uma pessoa ler um livro em um dia, um livro de, sei lá, mais de 300 páginas em um dia, isso talvez não é tão problematizado. Mas será que é normal? E aqui eu não estou querendo recriminar ninguém pelos seus hábitos de leitura. Eu acho que cada um sabe as motivações pelas quais faz as coisas que faz. E quem nunca já passou um dia inteiro lendo? Eu comecei o vídeo falando sobre isso. Quem nunca passou um dia inteiro lendo para fingir que os problemas da vida real não existiam? Mas eu acho que existe um perigo, sim, nisso. Um perigo de isolamento, um perigo de a gente, né, ver a leitura como esse único refúgio e esquecer um pouco que existem outros hobbies, que existem outras coisas na vida, de a gente sair um pouco de casa e a gente aproveitar, ter uma atividade mais social, encontrar nossos amigos ou sair com a nossa família. Então, a leitura, apesar de ser uma coisa muito boa e ser vista também, acho que tem esse status social,
ela é vista muitas vezes como uma coisa positiva, mas eu acho que se a gente passar um pouco do limite, a gente pode esquecer que a vida real existe realmente. A gente não está mais só lendo para fugir da realidade, usando entretenimento para fugir da realidade, mas sim para a gente, de fato, fugir da realidade, de a gente se tornar uma pessoa alienada. E esse é um outro ponto que eu queria trazer. Assim como a falta de senso crítico e o isolamento social podem ser consequências aí muito maléficas dessa literatura como escape, dessa válvula de escape, né, que a gente pode usar os livros para serem essa fuga da realidade, eu acho que a alienação é uma coisa muito real. Pessoas que estão presas no mundo em que elas vivem, no mundo dos livros em que elas vivem, em que uma treta nos bookheads é a coisa mais relevante que está acontecendo no mundo atualmente. E essa alienação é muito perigosa, porque eu acho que todo hobby levado ao excesso, toda coisa que a gente faz em grande quantidade, isso aí pode ser realmente prejudicial, pode ser realmente uma coisa ruim. E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não deixar o entretenimento tomar conta das nossas vidas. Eu sou totalmente a favor de a gente usar o entretenimento para aprender novas coisas, para também não pensar na nossa vida adulta difícil, de trabalho, de família, de, enfim, várias outras coisas. E eu sei que cada um sabe onde o calo aperta, mas eu queria realmente trazer essa reflexão para a gente pensar um pouco, e eu me convido também à autorreflexão, se a gente tem usado a literatura como entretenimento ou se ela já ultrapassou para a esfera não saudável de fugir da realidade. Se a gente tem sabido, né, dosar, vamos dizer, esse tempo que a gente passa lendo, ou se a gente só simplesmente esquece da vida real e a gente usa isso como uma forma de não pensar. Como uma forma de não pensar, e aí a gente não pensa nem na nossa vida pessoal, nem nos livros que a gente está consumindo, nem no conteúdo que está no livro. Então, para finalizar, eu queria trazer também uma última frase aqui. O entretenimento, hoje em dia, é algo significativo na vida de todos, mas se não houver um certo filtro com o que se assiste ou a quantidade desse consumo, pode virar um problema sério para a sociedade como um todo. A solidão sentida pode ir embora, mas somente de maneira efêmera. Sem contato com o mundo real, vamos acabar vivendo que nem a Alice no País das Maravilhas. Então, a literatura pode sim ser uma forma de escape, o entretenimento pode sim ser uma forma de escape, isso pode ser muito saudável, isso pode trazer um acalento para o nosso coração, pode tirar um pouco da nossa solidão, pode nos fazer entender as nossas próprias vivências por meio do livro, mas também, se ultrapassado esse limite, pode trazer verdadeiras consequências para a nossa saúde mental, pode agravar nossa depressão, pode agravar nossa ansiedade, pode nos fazer isolar do mundo. Então, eu queria convidar, todo mundo a fazer essa reflexão sobre como a gente tem usado a literatura. Se ela tem sido uma forma de entretenimento, uma forma de a gente ver outras visões, conhecer outras perspectivas, de a gente ver a literatura como uma forma de viver outras vidas e de ver outros mundos, mas também os perigos que isso pode trazer, de a gente simplesmente fugir da realidade e viver num país das maravilhas em que os problemas da vida real não existem, em que as questões sociais da vida real não existem e a gente se torna só mais um leitor alienado.